Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte do processo de fabricação, né? Especificamente aí falando sobre a parte de torneamento, né? Onde a gente está realizando o planejamento de execução dessa peça, né? E calculando os parâmetros de corte, né? Aplicados a ela, né? No último vídeo a gente entrou na parte de parâmetros de corte especificamente, né? A gente fez o primeiro cálculo, né? Que foi referente a movimentos efetivos de corte, né? Para a execução desse diâmetro aqui da peça, né? E agora a gente vai justamente calcular referente a RPM, né? Como eu disse para vocês, o objetivo não é, a gente não vai calcular todos os parâmetros de corte da peça, né? A gente vai estar calculando um parâmetro de corte ligado a cada área da peça, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então a gente falou sobre movimento efetivo de corte sobre esse diâmetro e a gente vai falar agora sobre RPM, né? Referente a esse diâmetro aqui maior, né? No caso RPM aí, entendendo que ela vai estar ligada aí em dois fatores, né? No caso RPM para acabamento, né? E RPM para desbaste, né? Então a gente tem esses dois ciclos, né? Acabamento e desbaste, né? Então a gente vai ter os dois aí para poder estar calculando, tá bom? Vamos lá para a análise. No caso, esse diâmetro aqui, maior, o diâmetro é 45 milímetros, só que a peça ela não inicia com 45 milímetros, ela inicia justamente com o diâmetro bruto, né? Ou seja, 2 polegadas, né? 50,8. Então, de 50,8 milímetros até chegar a 45, né? Você vai ter mais de 15 milímetros, né? De diferença, né? De retirada de material. Lembrando que o ciclo é dividido em desbaste e acabamento. Como a ferramenta de acabamento ela possui AP igual a 1 milímetro, né? Ou seja, profundidade de corte de 1 milímetro, né? A gente já sabe que vai poder tornear no desbaste até chegar a 46 milímetros. Por que 46? É 45 milímetros do diâmetro final mais 1 milímetro do material do acabamento, né? Então você vai tornear no desbaste até chegar a 46 milímetros e fica faltando 1 milímetro aí para acabamento. Bom, referente ao desbaste, né, a gente tem que considerar o seguinte, né? Então, nesse caso, para a gente calcular, né, essa RPM, né, a gente vai dividir o ciclo em duas etapas, né, desbaste e acabamento, né. O acabamento vai ser referente ao diâmetro final de 45 milímetros, né, e o desbaste vai ser justamente levando em consideração o valor bruto da peça, que é 50,8 milímetros, menos o diâmetro que representa, né, o valor para o acabamento, que é 46. Né? Então, 50,8 menos 46 vai dar igual a... Deixa eu calcular aqui. 50,8 menos 46 vai dar igual a 4,8. Então, 4,8 milímetros, né, é o que a gente vai subtrair de 50,8 para poder saber o diâmetro efetivo, né? Então, esse resultado aqui dá 4,8 milímetros. E o diâmetro que a gente vai considerar para o desbaste vai ser justamente 50,8 menos 4,8 milímetros. Ou seja, o diâmetro vai ser igual a 46. Então, a gente vai ter 46 milímetros para desbaste e a gente vai ter 45 milímetros para acabamento. Aí você diz, poxa, 1 milímetro só dá diferença na rotação? Nesse caso vai dar uma diferença porque são duas ferramentas diferentes. Uma ferramenta para acabamento e uma para desbaste. Então cada uma tem sua velocidade de corte. Se você tivesse com uma ferramenta com a mesma velocidade de corte, a diferença era praticamente perceptível. Daria poucos RPMs de diferença. Mas aí como a velocidade de corte é diferente, o valor da RPM final, o valor da velocidade de corte é diferente, o valor da RPM final ela vai ser bem diferente, né? Nesse caso aqui, a gente vai considerar, aqui a gente tem uma tabela, né, referente à velocidade de cortes, né, que a gente pegou aí um fragmento só para ter noção, mas vamos fazer o seguinte, né, vamos considerar aqui apenas didaticamente essa velocidade de corte aqui para acabamento e essa velocidade de corte aqui para desbaste. Então 490 metros por minuto aí para acabamento e 380 metros por minuto aí para desbaste, né? A fórmula para RPM é essa aqui, né? Onde a gente vai ter a velocidade de corte vezes 1000 dividido por D vezes π, né? Então é a fórmula aí a ser executada, né? Então vamos primeiro aqui para a fórmula do desbaste, né? Então a gente vai ter a velocidade de corte que vai ser 380
multiplicado por 1000, né? Nesse caso aí dividido pelo diâmetro da peça, que para o desbaste no caso é 46 milímetros, multiplicado por 3,14, né? Então é o cálculo aí a ser realizado, né? A gente fazendo essa conta 1000 vezes 380, a gente vai ter 380 mil, e a gente vai ter 380 mil dividido por 46 vezes 3,14, né? Que aí no caso vai dar 2.630, né? Então 2.630 é o RPM para o desbaste, né? Levando em consideração a velocidade de corte que a gente está analisando aqui, 380 metros por minuto. Então esse valor aqui seria para o desbaste, né? Vou colocar aqui para o acabamento, né? O que é que vai mudar aqui? A velocidade de corte vai ser essa aqui maior, e o diâmetro, de vez de ser 46, vai ser agora 45, né? Então a gente vai ter aqui 490 multiplicado por 1000, né, dividido por 45 vezes 3,14. Então a gente vai ter aqui 45 vezes 3,14. 490 vezes 1000 vai dar 490 mil, né? Então a gente vai ter 490 mil dividido por 45 multiplicado por 3,14, né? Que vai dar 3.467 RPM, né? Então essa aí é RPM para o acabamento, 3.467, né? Então essa aqui é o cálculo de RPM para acabamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!